Pessoal, estamos dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com uma celebridade, o professor Gilberto Natalini. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vou aqui ler o mini bio dele, porque o CV dele é gigante, professor. Mas vamos lá. É médico cirurgião geral, formado pela Escola Paulista de Medicina em 1975. É especialista em gastrocirurgia e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Foi vereador por 5 mandatos, secretário municipal durante toda a sua trajetória, né? Parte da sua trajetória, e também um grande expoente no debate e no cuidado do meio ambiente, que hoje é um tema que todos discutem isso mundialmente. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, Thomas. Obrigado pelo convite. A você, a equipe toda. Estou muito feliz de estar aqui e estou à sua disposição para responder aquilo que eu for capaz de responder. Professor Gilberto, a gente queria entrar nessa pauta super delicada, que é a questão do meio ambiente. A gente tem visto essa tragédia do Rio Grande do Sul. E a gente queria saber, na sua trajetória, na sua agenda política como vereador, nesses seus 5 mandatos, o que foi a sua preocupação com o meio ambiente na parte legislativa? Foi muito grande. Eu me preocupo com o meio ambiente desde que eu me formei há 48 anos atrás na Escola Paulista. Como médico, eu aprendi que a pessoa fica doente depende muito do meio ambiente que ele vive e dos hábitos de vida que ele tem. Se fuma, se não fuma, se anda, se é sedentário, se bebe muito, se não bebe, e também do meio que ele vive. Onde ele vive, a doença está ali em volta dele. Então, a partir da minha formatura, eu já vinha aplicando esse conceito de entender a questão ambiental como fundamental para a saúde humana. Quando eu fui vereador, em 2001 me elegi, eu trouxe esses conceitos todos para dentro do meu mandato. Então, o meio ambiente tomou a metade do meu tempo na Câmara Municipal. A outra metade foi saúde pública, foi urbanismo e zeladoria urbana. Mas eu tenho muitas leis, muitas iniciativas que estão hoje vigentes em São Paulo a partir da questão da proteção ambiental e da sustentabilidade da cidade. Doutor Gilberto, a gente queria saber também, até a gente conversa, pesquisa, e a gente viu que você faz um trabalho muito bacana em Cangaíba. Será que você podia explicar um pouco, falar um pouquinho para os nossos telespectadores desse seu projeto, dessa sua trajetória, desses projetos sociais? Olha, o Cangaíba foi assim quase que uma fixação de vida. Porque quando eu fui preso político, em 1972, eu era estudante da Escola Paulista, eu conheci na prisão política um operário que morava no Cangaíba chamado João Chile. E ele fez um desafio para mim. Quando você formar, você vai ganhar dinheiro na Avenida Paulista, agora você é cheio de ideias, cheio de sonhos, você é um garoto, um jovem. Você vai formar, vai trabalhar para os ricos, vai ganhar dinheiro e os pobres que se danem. Eu falei, mas rapaz, você nem sabe quem eu sou direito, como é que você fala uma coisa dessa? Me dá seu endereço. Aí ele me deu o endereço, eu guardei o papelzinho de cigarro na barra da calça. Daí um tempo, eu fui para um lado, ele foi para o outro, eu fiquei 5 anos na Escola Paulista de Medicina, juntando um grupo para desmentir ele. E quando nós formamos em dezembro de 1975, janeiro de 1976, eu bati na porta do João Chile, lá no bairro do Cangaíba, Travessa Balbina Aires, casa número 3A, com mais 12. Aí bati, eu falei para ele, ele abriu a porta, tomou aquele susto, falei, olha, a burguesia chegou, cadê o povo para ser atendido? Nossa. Aí ele nos levou na igreja, a igreja tinha um ambulatório novinho que não estava sendo usado, os padres ficaram maravilhados, nós entramos lá em janeiro de 75 e hoje, 48 anos depois, eu, Dr. Francé, Dr. Nassimi e os voluntários leigos que a gente treinou ali da comunidade, todo sábado estamos atendendo no Cangaíba voluntariamente, já atendemos 160
1.000 pacientes naquele fundo de igreja, Nossa, Igreja Bom Jesus do Cangaíba. Essa é a história do voluntariado médico do Cangaíba. E professor Gilberto, a gente aqui no nosso programa, a gente sempre tenta trazer pautas de políticas públicas, né, na área das cidades inteligentes. E um dos pilares das cidades inteligentes, obviamente, que a gente trata muito da questão do meio ambiente, mas também tem o pilar da saúde. Né? Hoje muito se fala em telemedicina, em coisas de inovação para a saúde. E eu queria que você falasse um pouquinho dos 32, das 23 unidades de saúde que foram feitas, fruto do seu trabalho naquela região, professor. É o trabalho coletivo, né? Eu e toda a turma que atende ali, que se dedicou ali. Nós fizemos em 79 uma grande assembleia popular, porque nós usávamos o consultório e as receitas, os medicamentos, que a gente tinha uma pequena farmácia, tem até hoje, para conscientizar o povo da necessidade do povo lutar por melhoria da saúde pública. Então fazíamos assembleia, boletins de bairro, lutas reivindicatórias, muitas e muitas lutas nós fizemos ali naquela Zona Leste. E uma delas foi uma grande assembleia na Igreja do Cangaíba, milhares de pessoas nós convidamos e foram. E nós levamos o secretário de Estado da Saúde, o governador era o Maluf, doutor Adib Jatene. Rapaz, você acredita? Esse homem chegou lá dirigindo o próprio carro. É impressionante, mas é verdade. Ele era muito simples. Aí foi para a Assembleia, o pessoal alguns queriam afrontá-lo, nós não deixamos. Eu entreguei um memorial para ele, eu presidi a reunião lá, a Assembleia. Eu entreguei um memorial pedindo 23 unidades básicas de saúde na Zona Leste, 1979. 79. Ele falou, eu vou fazer. Ele foi atrás do financiamento no Banco Mundial, conseguiu e fez 23 unidades que estavam no nosso pedido. Está lá para quem quiser ver, nos bairros lá da Zona Leste. Foi uma conquista enorme do movimento social. Obviamente a gente participou, mas o povo que se organizou e o Adib cumpriu a palavra dada naquele salão da Igreja do Cangaíba. E professor Gilberto, essas 23 unidades estão em funcionamento até hoje? Sim, perfeitamente. A unidade do Cangaíba, Engenheiro Goulart, Arthur Alvim, São Miguel Paulista, Itaquera. Foram muitas unidades que a gente mapeou e ele fez e está lá. As unidades de saúde atendendo milhares de pessoas, né, pelo SUS. Enfim, é uma conquista, é um avanço, porque tinha pouca coisa lá. A unidade de saúde do Cangaíba era na rua Miguel Sútil, tinha um pequeno corredorzinho assim, não passava 2 pessoas pelo corredor. Hoje você vai lá, a unidade de saúde do Cangaíba é grande, ampla, tem uma AMA dentro, é uma coisa que cresceu, ampliou, melhorou muito, mas a luta popular foi a responsável. E a sensibilidade de um gestor de saúde do tipo da estirpe do Adib Jatene. E, professor Gilberto, como é que você avalia também o SUS no Brasil? Olha, o SUS é o plano de saúde do povo brasileiro. Ruim sem o SUS, horrível, horroroso. É ruim com o SUS. Se com o SUS o povo reclama, sem o SUS a vida vai ficar insuportável, porque o povo não vai ter onde bater. O povo brasileiro não tem dinheiro para pagar convênio, muito menos médico particular. Não é? Então, o SUS ele atende a população na sua integralidade e atende muito. Né? 4 milhões de partos por ano, 480 milhões de consultas médicas todo ano, 3,5 bilhões de exames de laboratório e procedimentos por ano, 3,5 bilhões. Ou seja, o SUS ele oferece um serviço para o brasileiro que, se não existisse o SUS, o nosso povo estava perdido. Qual é o problema do SUS? O SUS é subfinanciado. Desde o primeiro dia que o SUS foi criado, na Constituição de 1988, até hoje, ele recebe muito menos recurso do que é necessário para ele cumprir o papel que ele tem. Então, com pouco dinheiro, o SUS faz o que pode. Além de pouco dinheiro recebido, as verbas são muito aquém do necessário, os orçamentos do SUS são muito aquém. Nós somos a 7ª posição em orçamento da América Latina. Nós perdemos para países aqui, o Chile, por exemplo, a Argentina e outros... Que é bem menor, né? Que colocam é um país bem muito menor. mais dinheiro per capita.
Entendeu? Então, para você ter ideia, a saúde pública no Brasil utiliza 3,8% do PIB brasileiro. Tem países da Europa que é 11% do PIB. É covardia. Mas, além de receber pouco dinheiro, nós temos um problema com o SUS que é o quê? Ele tem problema de gestão. Às vezes a gestão é mal feita, o Brasil é muito grande, o controle não é feito como deveria ser, o dinheiro é mal gasto, ou também tem os ralos da corrupção. No SUS também tem, como tem em todo canto no Brasil. Então, estancar a corrupção, resolver o problema da má gestão e oferecer mais dinheiro para o sistema funcionar melhor. E você acha que, doutor Gilberto, falta também mão de obra qualificada, médicos também ou não? Médico não falta. O Brasil tem quase 600 mil médicos. Não falta médico no Brasil. O que falta é política pública para você contratar bem o médico, pagar um salário decente. Você vê, pega um médico aqui, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, um neurocirurgião, vai o olerite dele, vê quanto ele ganha por mês para ser neurocirurgião da maior cidade do Brasil. Está entendendo? Estou falando de São Paulo, mas tem muitas outras cidades que pagam muito pior. Então, como o SUS tem hoje, só de programa de saúde da família, 50 mil equipes. Nossa! 50 mil equipes, ou seja, não falta mão de obra. Mão de obra tem. O que falta é um plano de carreira, o que falta é um plano de salários para os funcionários do SUS e, obviamente, é preciso ter formação continuada, porque a medicina ela evolui muito rapidamente. Se a pessoa não se atualiza, ele fica ultrapassado. Mas eu não diria que o pior problema do SUS é qualidade de mão de obra dos profissionais que trabalham ali. Eu acho que não é. Professor, você acha que... Eu até o ano passado estive nos Estados Unidos, né? Estava com meus filhos. Aí a minha filha passou mal, fomos pro médico, o médico receitou um medicamento para ela. Quando chegamos num mercado ali que tem uma farmácia, tudo, tínhamos que apresentar a receita médica. E o farmacêutico pegou o remédio, cortou o número exato do remédio da receita para minha filha. Aí até minha esposa falou, não, não é a caixa inteira, é só X remédios. E aí é uma política pública americana, né, de dar exatamente aquela quantidade. Você acha que isso funcionaria no Brasil? De ser um medicamento exato para aquela receita médica? Primeiro que o brasileiro come remédio. Na falta de comida, ele come remédio. O Brasil é um dos países que mais consome antibiótico no mundo. Olha só. E sem receita. Agora deu uma certa moralizada, porque as farmácias elas não têm vendido arbitrariamente, mas ainda o consumo o número de medicamentos que são distribuídos sem receita, que podem ser vendidos sem receita, é enorme. E o nosso povo é viciado em medicamento. Então, esse é um problema grave. Gravíssimo, porque Sim. Remédio não é comida. Remédio, se você tomar errado, ele faz mal. Sim. Segundo, é claro que os laboratórios aqui, na minha opinião, abusam muito da paciência do nosso povo, porque os remédios são caríssimos, né? Eu me lembro até quando eu estava presidente do Conasens e o Serra era o ministro, que houve aquela lei do Eduardo Jorge, do genérico que o Serra botou para valer, né? Você pega um remédio de marca e um remédio genérico, você vê a diferença de preço de um remédio para o outro, você vê quanto que determinados laboratórios ganham num remédio. É uma fábula, é infinito o lucro que tem no medicamento. Então, essa política de você fracionar remédio e vender na medida da dosagem que o médico receitou é corretíssima. A gente tem que avançar para isso no Brasil, para poder, porque hoje se joga muito medicamento fora. Quer dizer, um desperdício do próprio medicamento. E o pior né? que se joga medicamento fora na natureza, contaminando a natureza. Nem todo medicamento que é jogado fora pelas pessoas no Brasil tem o caminho correto para ser recolhido e ser dado um destino certo. Joga na natureza, joga no lixo, joga na beira do córrego, entendeu? Isso faz muito mal para a natureza. Então, é muito desorganizado esse consumo, essa política farmacêutica nossa precisa avançar muito. E tem que dar uma enquadrada nos laboratórios farmacêuticos, que eles abusam muito da nossa paciência e do nosso bolso. Sim.
Professor, voltando na nossa pauta sobre mudanças climáticas, obviamente que eu estava muito curioso em fazer essas perguntas iniciais. Eu vi. Mas entrando nessa pauta, você foi secretário municipal do Verde e Meio Ambiente em São Paulo. Quais foram as suas ações no sentido de mitigar essas mudanças climáticas em São Paulo? Olha, eu fui secretário municipal em 4 ocasiões. Eu fui de 97 a 2000 em Diadema, secretário municipal de saúde. Uhum. Em São Paulo, eu fui no governo Serra, secretário de participação e parceria. Depois eu fui convidado, o PV foi convidado pelo prefeito Dória, e eu fui o indicado para ser secretário de Verde e Meio Ambiente no governo Dória. E depois, agora, no governo do Ricardo Nunes, ele me chamou, eu fui durante 6 meses secretário de mudanças climáticas. No governo Dória, eu fiquei 7 meses, então não deu para a gente executar um plano de trabalho, porque eu fui embora logo, então eu fiz aqui em 7 meses, mas eu, por exemplo, eu posso te dar informações. Nós começamos a informatizar a licença industrial na cidade de São Paulo. Quer dizer, aquilo que aquela papelada toda que tinha, nós começamos a tornar aquilo, colocar aquilo online, a documentação tudo via internet, e deu continuidade. Então, houve uma facilitação muito grande na forma das pessoas buscarem as suas licenças ambientais. Nós plantamos lá, de janeiro a junho, nós plantamos quase 60 mil árvores na Prefeitura de São Paulo, no ano de 2017, quando eu estava lá. Nós plantamos isso. Nós inauguramos parques, assim, num prazo quase que assim, impressionante. O Parque do Chuvisco nós inauguramos com 3 meses de gestão que eu estava lá. Nós fizemos e entregamos o Parque do Chuvisco ali na Avenida Água Espraiada, um parque lindíssimo que está lá. Tá certo? E renovamos todos os conselhos de parque. Pegamos a prefeitura, isso é importante falar, sem contrato de manutenção de parque, sem contrato de jardinagem, não tinha contrato. O governo que saiu deixou tudo. Então, quando eu assumi a secretaria, os parques tinham mato de 1 metro de altura. Estava tudo deixado de lado, era um matagal os parques. Eu não tinha contrato para atender e nem tinha recurso. O que nós fizemos? Eu fiz 105 mutirões populares de limpeza de parque em 77 parques da cidade de São Paulo. O Parque do Carmo, quando nós fizemos, estava absolutamente tomado pelo mato. Quando nós fizemos o mutirão, participaram naquele dia, foi um sábado e domingo, participaram 1000 pessoas voluntariamente ajudando a limpar o parque. E isso é bom, né, professor? Porque dá o senso de pertencimento da população com as questões públicas, né? E foram 105 mutirões, porque alguns parques nós fizemos mais do que um mutirão. Mas tinha parque fechado por falta de manutenção. Nós entramos lá em 2 fins de semana e entregamos o parque aberto com mutirão popular. Isso significa o quê? Não era um contrato de serviço. Reformamos o banheiro, pintamos tudo, limpamos o mato, tiramos o lixo. Tudo que foi possível fazer, nós fizemos com o mutirão popular. Foi a marca da minha gestão, se você quiser uma marca, foi exatamente a questão de retomar os parques e entregar, né, os parques para a cidade, vamos dizer assim, habitáveis, né? Ou frequentáveis. Professor, como é que você avalia hoje a situação das mudanças climáticas ou emergência climática no Brasil e no mundo? Eu passaria mais um estágio. Você falou em mudança, depois falou em emergência, eu falo em catástrofes climáticas. Nós já estamos nessa fase. O aquecimento global hoje quem fala que não existe, que é contra e tal, ou está mal intencionado, ou ruim da cabeça ou doente do pé, certo? Quem falar que não tem mudança climática não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Então, é um consenso científico mundial, né? Países de direita, de esquerda, ditaduras, democracias, já vão aceitando isso como um fato real. E como os cientistas erraram
né? Eu sou muito amigo do professor Carlos Nobre, do Paulo Artacho, esse pessoal que estuda mesmo, climatologistas de peso mesmo, né? Eles falaram, eles reconhecem que o diagnóstico foi feito. É certo que tem o aquecimento global e que ele viria de qualquer jeito. Qual foi o erro da ciência? A ciência anunciou que eles viriam tardiamente, depois de 2050, 2070. Na verdade, o clima não esperou. Ele ficou nervoso antes. O clima está muito nervoso com a gente. Ele está dando resposta àquilo que nós estamos fazendo de errado. E aí, nós estamos em 2024, e aqueles fenômenos que eram esperados para 2050, 2060, 2070 estão vindo agora. O Rio Grande do Sul é um exemplo disso. O Rio Grande do Sul teve uma chuva em 1941 que o pessoal está dizendo, mas choveu em 40... Não dá para comparar a catástrofe, a tragédia que foi essa cheia do Rio Grande do Sul agora com o que aconteceu em 1941. Agora atingiu 350 cidades. Muitas cidades não vão poder ficar no mesmo local, vão ter que ser reconstruídas. A destruição foi brutal que aconteceu, entendeu? O estado do Rio Grande do Sul foi devastado, não dá para comparar com a enchente de 1941. E não é só no Brasil, né? O Brasil, ano passado, Thomas, teve 12 fenômenos climáticos extremos graves. 12. E aí você está dizendo aqueles casos, por exemplo, do litoral norte de São Paulo. Litoral norte de São Paulo. Bahia. Nós tivemos secas violentíssimas pelo Brasil afora. Minas Gerais também teve chuvas. Belo Horizonte foi arrasada. Exatamente. Foram 12 fenômenos climáticos extremos, entre cheias, chuvas violentas e estiagens muito longas, que também é um fenômeno climático extremo. Além das ondas de calor. As ondas de calor, quer dizer, você vê, quando eu estava aqui na secretaria agora do prefeito Ricardo Nunes, nós conversamos, o prefeito na hora falou, vamos fazer a operação altas temperaturas, que existe em São Paulo. São Paulo, quando a temperatura passa de 32 graus, a prefeitura toma uma série de medidas com tendas para distribuir água na rua, para distribuir uma fruta, para botar o sujeito sentado numa sombra, ambulância à disposição para quem passar mal ser acudido. Por quê? Porque o calor também sobe, né? É uma manifestação das mudanças climáticas. E isso não está só no Brasil, não está só no Rio Grande do Sul. Isso, a China agora teve uma série de cheias, de enchentes catastróficas. Sim. A Arábia, a região da Arábia, os desertos ali, naquela região do Oriente, não sei se você viu a quantidade de enxurradas que teve no deserto, camelo nadando no deserto. Teve o caso de Dubai, né? Da chuva em Dubai, no Porto. Alguns disseram que aquela chuva foi produzida por eles e eles perderam a mão na quantidade de chuva. Alguns saíram com essa teoria, mas não é só Dubai. Teve Omã, teve a própria Arábia Saudita, alguns locais da Arábia Saudita, que está chovendo muito acima do lugar que não chovia. Tá certo? Então, a Alemanha agora, essa semana passada, teve uma cheia na Alemanha. Enfim, nós estamos vendo se repetir. Se a gente for fazer a contabilidade do que tem acontecido de fenômenos climáticos extremos, Indonésia teve muito. Indonésia tem sofrido bastante, verdade. Entendeu? Então, tá aí para quem quiser ver. E doutor Gilberto, a gente estava até numa ação de apoio, de doações com a FAB, com a Força Aérea Brasileira. Falamos com o comandante Macedo e o coronel Tiago da FAB. Aí o comandante até falou para mim, Thomas, parece que o rio lá no Rio Grande do Sul, ele faz assim, um zigue-zague assim, né? Mas agora o rio tem um novo caminho, que é ir reto. Então, assim, a nossa indagação, minha pergunta para você, professor, como é que vai ser a reconstrução de uma cidade que muda a rota de um rio, né, por exemplo, e se eventualmente vai ter realmente essa mudança, as pessoas que estão lá provavelmente vão para outras cidades ou para outros estados. Como é que você vê uma reconstrução do Rio Grande do Sul em virtude dessa nova configuração? É uma coisa difícil. Difícil, né? Muito difícil. Aquilo é um desafio. Como disse o governador Eduardo Leite,
o estado foi arrasado. Vai ter que reconstruir muito. Não sei se você viu as fotos, você deve ter visto fotos de satélite. Uns vídeos. As cidades todas, as casas tudo no chão, destruídas, enfim. E aí é assim, o governo federal falou em 51 bilhões para reconstruir. Depois já falou em 70 bilhões. Eu conversei com alguns especialistas, aí, amigos nossos, eles calculam que por menos de 100 bilhões não se consegue reconstruir o Rio Grande do Sul. É muito dinheiro, certo? Dinheiro, né? Algumas cidades têm que mudar de local. Não pode ficar mais ali. Porque se aconteceu agora, já aconteceu outras vezes, se aconteceu agora, poderá acontecer mais para adiante. Por quê? Porque lá, os rios lá, eles são... muitos locais são entre rios. Então, se chove muito na cabeceira, o rio toma as suas margens, né? Então, muitas cidades vão ter que ser mudadas. Outras cidades vão ter que mudar bairros de local. O bairro sair daqui e ir para lá, para distante. Entendeu? Agora, infelizmente, o Rio Grande do Sul e o Brasil recebeu um plano de adaptação climática em 2014 no governo, se eu não me engano, da Dilma Rousseff. Uhum. E esse plano ele foi engavetado, ele não foi levado à frente. Ele foi engavetado, esse plano de adaptação. Então já tinha uma previsão de que ali seria um problema... O plano dizia, não era só do Rio Grande do Sul. Tinha do Rio Grande do Sul e tinha de outras partes do Brasil, né? Planos, propostas, o que tem que ser feito, as pessoas sabem, entendeu? Os técnicos preveem. São Paulo, a cidade de São Paulo, tem todas as suas 600 áreas de risco mapeadas, entendeu? Mapeadas. O Brasil tem 10 milhões de pessoas que moram em áreas de risco. 10 milhões de pessoas, né? Porque as nossas cidades cresceram de maneira muito despranejada, muito rápida, né? E a desigualdade social é muito grande, então aqueles muito pobres vão morar em lugares que não é possível que as pessoas morem, ou na beira dos córregos ou nas abas nos de morro. morros, né? E aí quando vem a chuva, o córrego enche e o morro desaba. Ou seja, o governo brasileiro, os governos federal, estaduais, municipais, nunca tiveram a questão ambiental como pauta primeiro. O governador do Rio Grande do Sul cometeu lá uma gafe, dizendo, não, a gente sabia do problema, a gente tinha conhecimento, só que são muitas pautas. Então, sendo muitas pautas, deu bola para outras pautas, e a pauta ambiental e a pauta climática ficou lá esperando a tragédia acontecer. Isso é com Petrópolis, onde morreram mais de 1.000 pessoas há um tempo atrás, é Belo Horizonte, tá certo? Eu diria para você... Rio de Janeiro também já teve vários casos graves. Angra dos Reis foi um dos últimos aí que rodou todos os morros lá, foi uma coisa maluca. Na verdade, eu não sei qual é a conta para tirar essas pessoas de área de risco, quanto que o país vai gastar. Mas você falou um número aí que é verdadeiro, né? Quase 600 bilhões de reais o Brasil já perdeu por conta de tragédias, de catástrofes climáticas nos últimos anos. Sim, sim. Então, nós estamos, quer dizer, a gente não quer prevenir, nós vamos ficar acudindo tragédia, além das vidas que se perdem e dos bens materiais, provavelmente nós vamos ter que importar arroz, porque a safra de arroz do Rio Grande do Sul foi água abaixo, como a gente disse, tá certo? Provavelmente o Brasil vai ter que importar arroz, porque... 70% é lá do sul, né? Da safra do arroz. Entendeu? O sul é agricultura. E uma parte da devastação que o clima produziu lá, na verdade, lá no Rio Grande do Sul, foi uma mistura de mudanças climáticas com o fenômeno El Niño. Não foi só as mudanças climáticas. Um potencializou o outro. O fenômeno El Niño, esse ano que passou, foi muito forte. Ele durou até agora há pouco, né? Que é aquele aquecimento do Pacífico que produz muita chuva. Não é em todo lugar. Determinado lugar chove muito e outro lugar não chove nada. Ele é cruel, tá certo? A mistura do El Niño com as mudanças climáticas foi o que trouxe essa tragédia, essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Professor Gilberto, a gente tem aqui um bloco especial que eu faço aqui uma pergunta. Para você indicar um livro, né, ou livros que você acha que é interessante para os nossos telespectadores.
muitos deles, inclusive, estudantes de direito, ainda universitários. Então, o que você achar interessante, no segundo bloco você fala um livro e a gente coloca isso já para eles terem essa recomendação sua, como um grande expertise que você é nessa área, tanto da saúde como da área ambiental. O livro seria sobre saúde ou sobre meio ambiente? Não, pode ser qualquer coisa relacionada coisa a um tema que você queira. Tá. E aqui eu vou pedir para nossa produção soltar a vinheta. Pode soltar a vinheta, produção. Bom, pessoal, voltando aqui no nosso programa Contrato Social, a pergunta para o Dr. Gilberto é os livros. Dr. Gilberto, que livros você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Olha, eu vou começar puxando para minha sardinha, tá? Brasa para minha sardinha. Eu publiquei um livro em 2017 que quem gostar de urbanismo e de cidade sustentável, esse livro é muito interessante. Chama Por uma São Paulo Mais Sustentável. Por uma São Paulo Mais Sustentável. Eu sou autor, junto com Marcelo Morgado, que escrevemos junto o livro. Bacana. É um livro de umas 400 páginas, que dá o diagnóstico do problema ambiental e social de São Paulo e dá também a terapêutica, né? Então, esse é um livro que eu acho legal. Um livro que eu aconselho, todos que puderem ler, é um livro do Papa Francisco, que chama Laudato Si. É um livrinho fininho assim, que ele chama A Nossa Casa Comum, que fala do planeta e fala da proteção ambiental que nós temos que ter com a nossa casa comum. São livros assim que eu leio, tem na cabeceira. O meu livro eu já li umas 2 ou 3 vezes. Agora, tem outros livros tem um livro chamado A Fé e o Fuzil, que é um livro que é do Bruno Paes Manso, que coloca a ampliação da violência e da religião na periferia da cidade de São Paulo. Quem gosta de São Paulo, quem quer conhecer a realidade de São Paulo, A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, eu aconselho também, é o que eu estou lendo agora, relendo, né? Então, são livros que que a gente, dentro da realidade, é o que eu tenho a apresentar. Doutor Gilberto, faz uma questão. Você acha que São Paulo ele dá um passo na frente de todos os outros estados do Brasil, no sentido de, por possuir ou por ter criado já uma secretaria específica de mudanças climáticas, que é voltada exatamente para o combate às mudanças climáticas, ter já uma secretaria seria já um grande avanço na América Latina? Sem dúvida. A primeira vez que se falou em aquecimento global na Câmara Municipal de São Paulo fui eu em 2006. Eu criei na Câmara uma tal comissão de estudos de aquecimento global na cidade de São Paulo. E chamei o professor Carlos Nobre, deu a aula inaugural. Nós trabalhamos durante 6 meses estudando os impactos das mudanças climáticas na cidade de São Paulo. Dali saiu uma pesquisa do Carlos Nobre, onde ele fez um estudo na cidade e apresentou ao prefeito, então, na época, Gilberto Kassab. Foi quando começou a ter os planos de prevenção dos desastres climáticos, área de risco, foi ali. Aí, em seguida, o Eduardo Jorge era secretário municipal de Meio Ambiente do governo do prefeito Kassab. O Eduardo Jorge preparou e mandou para a Câmara, pioneiramente, a Lei Municipal de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Uma lei completa. Nossa. Eu sei porque eu que peguei a lei lá na Câmara para articular, foi praticamente unânime a aprovação. Eram 51 artigos que, se tivessem sido cumpridos daquela época, 2009 até hoje, São Paulo teria outro preparo para enfrentar as mudanças climáticas. Seria outra cidade. Infelizmente, começou a ser implementada até 2012 com o Kassab, depois outro prefeito ganhou a prefeitura, aí deixou a lei de lado. Aquela lei. E ela só foi retomada agora em 2020, quando o prefeito Bruno Covas e, em seguida, o prefeito Ricardo Nunes criaram e implementaram a Secretaria de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, que é uma secretaria pequena, mas extremamente, vamos dizer assim, significativa.
foi pioneira no Brasil também. Assim como foi pioneiro no Brasil o plano de mudanças climáticas da cidade de São Paulo. O plano de ação. Chama Plan Clima. Plan Clima. Também foi criado e editado em 2020 e está sendo implementado atualmente pelo prefeito da cidade. Para você ter uma ideia, só para mim resumir bem aqui, o prefeito está desapropriando em São Paulo. São Paulo tem 50 milhões de metros quadrados de áreas públicas verdes, de parques. 50 milhões de metros quadrados. O prefeito está desapropriando agora mais 150 milhões de áreas de mata, que são particulares na cidade de São Paulo, áreas de mata nativa, mata atlântica, para transformá-las em parques municipais para evitar que elas sejam derrubadas pela especulação imobiliária. Isso somado dá 200 milhões, isso é o tamanho da cidade de Paris. Ou seja, nós estamos caminhando para transformação significativa. Agora, pelo tamanho da encrenca que é São Paulo, pelas dificuldades que a gente teve na fundação de São Paulo, no desenvolvimento, na imigração desordenada, no crescimento da cidade, né? Crescimento desplanejado, desigualdade social, tudo que fizer ainda é pouco para a gente tornar São Paulo uma cidade mais resiliente frente às mudanças climáticas. Professor, a gente já falou desses números. O Brasil perdeu 639 bilhões nos últimos 11 anos devido aos desastres naturais. E neste mesmo período, o governo federal investiu menos de 10 bilhões em ações para prevenção e combate. E na sua opinião, os governos falham em não investir em ações preventivas? Não tem a menor dúvida. Né? Às vezes a gente pensa que o governo brasileiro não acredita no azar das mudanças climáticas. Eu sempre brincava lá quando eu estava na Câmara, eu dizia, o meio ambiente é o último que fala e o primeiro que apanha. E é exatamente isso. E o Brasil, embora tenha uma legislação ambiental muito, muito bem feita, que aliás está sob risco, porque no Congresso Nacional hoje tem 25 projetos que apontam para destruir a legislação ambiental brasileira, para flexibilizar 25 projetos altamente nocivos ao meio ambiente. E o Brasil, obviamente, ainda tem muita floresta, ainda tem muita água, ainda tem muita natureza, mas o Cerrado, por exemplo, na Amazônia houve de fato uma queda de desmatamento. Houve mesmo, porque o mundo inteiro gritou. E se o Brasil não tomasse juízo, o mundo ia cortar financiamento. Então, o governo brasileiro viu que ele precisava tomar uma medida contra garimpo, contra desmatamento ilegal na Amazônia. Mas o Cerrado está sendo devastado, está sendo derrubado o Cerrado brasileiro. E o Cerrado do Brasil é o berço das águas. Os grandes rios brasileiros nascem no Cerrado, no Brasil central. Então, o governo brasileiro deve muito na praça, e não é só esse governo que está hoje. São governos que vieram vindo dos últimos anos, da última década, dos últimos... Ele não acredita na questão, não se planejou para investir dinheiro na prevenção, na recuperação ambiental, entendeu? Veja a questão energética do Brasil, quer dizer, o Brasil tem sol o ano todo. Sim. Né? Quem está fazendo a energia solar no Brasil não é o governo, é a iniciativa privada que está investindo, que está fazendo avançar de uma maneira ainda muito lenta, mas não tem uma política nacional forte para dizer, vamos trocar o óleo diesel pela energia solar. A hora que nós tivermos essa consciência, que outros países já têm, nós teremos uma situação ambiental e climática no Brasil muito melhor. Professor Gilberto, uma questão aqui sobre o Rio Grande do Sul. Você acha que seria essa tragédia que ocorreu poderia ter sido evitada de uma forma de prevenção mesmo? Evitada eu acho um termo muito forte, mas teria sido minimizada. Né? Se você faz aquilo que deve ser feito, você pode minimizar a desgraça, entendeu? Então, por exemplo, previsão dos locais que vão encher, né? Obras para você evitar essas questões. O Rio Grande do Sul ele foi um dos estados que mais devastou as matas ciliares.
né, que mais atacou a natureza para plantar e para criar animais e para fazer plantação. Quer dizer, você pode muito bem, a Cátia Abreu falou mais de uma vez, foi ministra da Agricultura, uma mulher do agronegócio, mas que tem consciência, que é inteligente. Ela disse, não é preciso mais derrubar nenhuma árvore no Brasil para dobrar a produção agrícola do país. Se você investir em tecnologia, se você investir em ciência, você pode aumentar muito a produtividade sem precisar derrubar mais nada. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Os parlamentares do Rio Grande do Sul vivem fazendo leis para destruir a natureza. Então, é claro que poderia ter sido minimizado se, por exemplo, o plano de 2014 não tivesse sido arquivado, eles tivessem aplicado aquilo, teriam feito proteções físicas, né, e proteções climáticas para evitar que toda essa tempestade viesse a destruir o que destruiu. Claro que poderia ter sido evitado. Infelizmente, não acreditaram no azar. O azar veio, que não é azar, né? É uma coisa que a natureza está mostrando. Quer dizer, isso aí nós estamos fazendo a natureza reagir dessa maneira. Professor Gilberto, vamos aqui focar na cidade de São Paulo, tratar da questão do novo plano diretor que foi votado pela Câmara Municipal de São Paulo ano passado. E eu queria te perguntar como é que você vê o plano diretor e se tem dentro do plano diretor questões que contribuem para mitigar as agressões do clima, né? As questões de mudanças climáticas dentro desse plano diretor. Se você colocar na balança, nos pratos de uma balança, o positivo e o negativo dos últimos 3 planos diretores de São Paulo, o de 2004, o de 2014 e o de agora, se você colocar na balança, eu diria para você que a balança penderá para o lado negativo nos 3. No primeiro de 2004, ela vai pender um pouco para o lado negativo. No de 2014, ela vai pender mais ainda para o lado negativo. E esse de 2020 vai quebrar o prato da balança para o lado negativo, porque esse é absolutamente, como é que diz? Liberou geral. Esse agora, que foi votado agora. Não tem trava para você verticalizar a cidade de maneira desorganizada, predatória, antissustentável. Infelizmente, é essa a realidade. O plano diretor de 2014, ele propôs uma coisa que era correta. Qual era? Os eixos de construir, liberar construção, verticalização nos eixos de transporte. Entendi. Metrô, eixos, né? corredor, tal. Correto. Né? Mas eu, conversando com o arquiteto Cândido Malta, que na minha opinião ele é vivo, o Cândido Malta está aí ainda, está firme. Ele é o maior arquiteto brasileiro, na minha opinião, urbanista, que está vivo, tá certo? Ele é uma cabeça, um gênio. Conversando com ele, ele me falou, Nataline, eu vou preparar para você um substitutivo ao plano de 2014. Eu vou preparar um substitutivo propondo uma fórmula chamada cálculo de suporte. Você pode verticalizar 150 metros de um lado e do outro, por exemplo, na Avenida Jabaquara, do metrô, mas você vai ter que aplicar para você dar quanto que pode construir essa fórmula. O que essa fórmula calcula? Quanto tem de equipamento público, quanto tem de viário, quanto tem... Enfim, ela faz uma série de apanhados e diz, olha, aqui você pode levantar tantos prédios em tal gabarito. Ali você pode levantar mais, porque tem mais coisa, as ruas são mais largas. Então, era uma prevenção, era uma, vamos dizer assim, um estudo aprofundado de quanto você... Meu substitutivo eu apresentei na Câmara, na hora da votação do plano diretor, tive 3 votos, eu e mais 2 vereadores. Fui massacrado, por quê? Porque os interesses das grandes incorporadoras foram maiores do que o interesse da urbanização correta da cidade. O resultado daquilo nós estamos vendo hoje. Vila Madalena, como bairro, acabou. Santo Amaro estão destruindo tudo para subir prédios. Subir os prédios. Tem rua em Santo Amaro que é tão estreitinha que os prédios que subiram você não consegue mais andar naquelas ruas. E professor, você acha que tem que ter, então, obviamente, que aliado a esses prédios, tudo, é o transporte público, né? Seria o quê? Sim, porque agora, esse plano diretor que vem agora é pior, porque ele liberou, esse plano diretor que vem agora,
a Câmara Municipal de São Paulo, o prefeito vetou 56 artigos que tinha lá. Né? Por exemplo, o prefeito vetou o artigo que liberava os miolos de bairro. A Câmara derrubou o veto. Entendi. Os vetos voltaram para a Câmara liberou geral. Se aplicar esse plano diretor que a Câmara aprovou agora, esse último, sabe o que vai acontecer? São Paulo vai ficar inviável. Vai ficar inviável, porque vai ser um tal adensamento desplanejado, né, que a cidade não vai conseguir andar, não vai conseguir se mexer. Do ponto de vista ambiental, isso é terrível, porque a verticalização que não é planejada, que não é organizada, ela impermeabiliza o solo. Entendi. Entendeu? Quando chover, você vai ter maior corredeira, maiores enchentes, ela tira a insolação, ela muda o rumo dos ventos. Quando você não planeja o que você vai fazer, quem sofre é a cidade, quem sofre somos nós que moramos aqui. E é esse legado que o plano diretor, o último que foi agora, em 2022, foi a Câmara votou, esse plano é pior do que os 2 anteriores. Então, eu acho que nós temos um histórico ruim de planos diretores da cidade de São Paulo, porque o interesse econômico dos grandes incorporadores imobiliários estão acima dos interesses coletivos do povo paulistano. Essa é a minha opinião pessoal, eu falo isso até para eles. Doutor Gilberto, estamos chegando já próximo ao fim do nosso programa. Eu queria aqui colocar, se pudesse colocar suas considerações finais para o nosso programa Contrato Social. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é parabenizar você, né, e a equipe toda de fazer um programa dessa envergadura, e eu sei que você fez outros aqui com outras pessoas que falaram de temas importantes, porque isso é de interesse público. Discutir essas questões é de interesse público, né? Então eu quero parabenizar, deixar aqui meus parabéns por você realizar esse tipo de iniciativa. Depois, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de poder falar, trazer a minha modesta experiência de 60 anos de ativismo político aqui na cidade e dedicação. A minha vida inteira o que eu fiz foi me dedicar à cidade de São Paulo, ao povo de São Paulo, com moralidade, enfim, com generosidade, o que eu posso fazer, pude fazer, eu fui fazendo, e você está me abrindo um espaço para vir aqui comentar as minhas ideias. Eu trabalho por uma cidade sustentável. Cidade sustentável é uma cidade ambientalmente correta, socialmente justa e politicamente democrática. É para isso que eu trabalho, até o final da minha vida eu vou trabalhar. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela sua participação até o presente momento aqui com o nosso convidado especial, Gilberto Natalini, que deu uma aula sobre cidade sustentável, a questão da saúde. Entramos no SUS numa primeira parte aqui, mas eu quero já agradecer, Dr. Gilberto, pela sua participação no nosso programa. Eu convido a todos para seguir as nossas redes sociais e fique atento no nosso programa Contrato Social Podcast.